Olá, alunos do curso técnico de eletroeletrônica, bem-vindos a mais uma aula de eletrônica analógica 2. Hoje, dando continuidade na unidade 4, vamos continuar falando do JFET. Bom, a gente viu como é que é a estrutura do JFET. A gente tem um canal N, né, formado entre dois canais P, entre dois materiais tipo P, e agora a gente vai ver como é que ele funciona aplicando alguma tensão. Bom, no primeiro caso, a gente vai deixar a tensão VGS, que é entre a porta e a fonte, em 0 volts, e vamos aplicar uma tensão VDS positiva, ou seja, entre dreno e a fonte. Aplicando uma tensão positiva entre dreno e fonte, aparece um fluxo de elétrons no material tipo N, já que a gente tem um canal permitindo essa conexão entre o dreno e a fonte, né? Então a gente tem uma corrente passando ali no material tipo N, no canal N, sendo que a corrente ID vai ser igual a IS, já que não tem corrente na porta. A gente tem ali, a porta está conectada no material tipo P, né? Vou chamar a porta de gate, que vai ficar mais fácil. Então o gate está conectado no material tipo P, só que entre o material tipo P e o material tipo N tem uma região de depressão, não permite a passagem de corrente. Então a corrente que circula do dreno vai direto para a fonte. Então a gente tem um fluxo de corrente onde D é igual a IS. Observe que quando a gente aplica uma tensão BDS, olha nessa figura aí em cima, a região de depressão ela fica maior na parte superior. Por que acontece isso? Bom, se a gente aplica uma tensão positiva, ou seja, o dreno está mais positivo que a fonte, e a fonte está conectada no gate, então a gente tem que o dreno está mais positivo que o gate. Então você polariza a região ali de depressão, reversamente você aumenta a região de depressão na parte superior do canal, porque o dreno é mais positivo do que a fonte. Então por isso que o canal, a região de depressão ali em cima, perto do dreno, começa a aumentar. Então você tem um aumento da região de depressão à medida que você aumenta a tensão VDS. Então, à medida que você aumenta o VDS, você começa com 0 volts e começa aumentando, tem uma corrente, a corrente começa a aumentar, já que você tem o material tipo N, então você tem um material onde permite uma passagem de corrente, então ele tem uma certa resistência. Ao aumentar a tensão aplicada, a corrente aumenta. Então você tem um aumento de corrente. Porém, à medida que você aumenta a tensão VDS, essa região de depressão que fica ali em cima, perto do dreno, ela começa a aumentar e começa a estrangular o canal. Então, aumentando essa região de depressão, diminui a passagem de corrente, não diminui a passagem de corrente, diminui a capacidade de passar a corrente, porque você diminui a largura do canal até que tem um limite. O VDS aumenta tanto que a região de depressão ela estrangula o canal. Então, essa parte do estrangulamento é chamada de tensão de pinch-off, que é chamado de VP. Então, a partir desse momento que você atingiu a tensão de pinch-off, você não consegue mais passar a corrente. A corrente chegou no seu limite. Então, no início, quando você tem um VDS pequeno, funciona como se fosse um resistor. Então, você começa a aumentar a tensão, a corrente aumenta. Porém, essa corrente aumenta até um certo limite, que é a tensão de pinch-off. Então, vamos ver como é que funciona isso no gráfico. Então, aí nós temos um gráfico aí do ID por VGS. O VDS, desculpa. Então a gente tem ali o VDS partindo de 0, a corrente começa a aumentar. Então você tem uma reta ali que é a resistência do canal N. Vai chegando perto do VP, que é a tensão de pinch-off, a inclinação começa a cair até ficar uma reta limitada por IDSS. Essa corrente IDSS é a corrente de saturação, é a corrente máxima do JFET quando o VGS é igual a 0. Então essa já é uma definição, que é o que? IDSS é a corrente máxima de dreno para um JFET, e ela é definida quando o VGS igual a 0 e o VDS é maior do que a tensão de pinch-off, maior que VP. Então, nós temos aí na direita, nós temos o nosso JFET com o canal estrangulado, então você vê aí que a região de depressão aumentou até que o canal fique estrangulado, e o VGS igual a 0, resultado do VDS igual a VP. Bom, continuando, e agora se a gente aplicar uma tensão VGS. O VGS ele só pode ser negativo, a gente não pode aplicar uma tensão positiva, porque se a gente aplicar uma tensão positiva em VGS, a gente vai polarizar a junção diretamente, a gente não pode passar corrente no gate, o gate tem que ser corrente zero. Então, vamos ver como é que fica com a tensão negativa. Se o VGS for menor que 0, a tensão de porta, para a fonte, do gate para a fonte, é que controla o JFET. Então, assim como no nosso VJT a gente tinha uma curva IC por VCE para cada valor de ID, então se mudasse a corrente de base, mudava a curva IC-VCE, isso no BJT, agora no JFET a gente vai ter uma curva ID por VDS que vai mudar à medida que você aplica uma tensão VGS negativa. Então, à medida que o VGS se torna mais negativo, ou seja, você começa a
fazer com que o gate fique negativo, a tensão que você aplica no VDS vai ser menor para que sature. Por quê? Porque a gente não tinha que a região de depressão no alto ali, entre o dreno e o gate, ela aumenta porque o dreno começa a ficar positivo em relação ao gate. Se o gate já, em vez de ser 0, o gate for -1, então no dreno você não precisa mais aplicar VP. Você aplica VP menos 1 num valor específico, que não vai ser -1, não é por igual essa relação. Porém, se você já tem uma tensão negativa no gate, o VDS não precisa mais ser tão grande a ponto de saturar, a ponto de estrangular o canal. Como que fica isso nos gráficos? Bom, vamos ver. O valor de VGS o valor de VGS que resulta em D igual a 0, ou seja, se você aumentar, tem um valor de VGS negativo suficiente para que já estrangule o canal, independente do VDS que você aplica. E esse valor é igual ao VP. Então, se você já tem VP no VGS, você não precisa aplicar nenhuma tensão no VDS, porque não vai conduzir corrente. Então, esse é o valor limite de VGS negativo. É o valor que você garante o corte do funcionamento do JFET. Então, se você olhar no gráfico, você tem a região ômica, que é quando, com tensões pequenas de VDS, você tem uma corrente crescente, né, do ID, e tem a região de saturação. Essa região de saturação é a região que vai depender do VGS. Ou seja, quando o VGS é igual a 0, você tem a corrente máxima, IDSS. Se o VGS for igual, por exemplo, -1, você tem uma certa corrente mais baixa de limite. E assim vai. À medida que o VGS vai diminuindo, vai ficando mais negativo, o limite de corrente do ID ele vai caindo até chegar a 0. Vai ter um momento que você consegue desligar o JFET em função do VGS. Então, isso é uma característica importante do JFET que difere do transistor bipolar de junção. No transistor bipolar, ele era um dispositivo que ele, em estado natural, ele não conduzia. Você precisava aplicar uma corrente para poder conduzir. Agora, o JFET ele é o contrário. Ele, no estado natural, ou seja, uma tensão 0, ele já deixa conduzir. Porém, se você aplica uma tensão negativa, aí que você consegue cortar essa corrente. Bom, no JFET, a relação entre o VGS e o ID não é direta como no BJT, que a gente tinha um beta, que era só o IC igual a beta ID. No JFET não é direto. A gente tem uma equação de Shockley. Essa equação é o quê? ID vai ser igual a IDSS vezes 1 menos VGS sobre VP ao quadrado. Então, essa equação produz essa curva aí que está à esquerda, que é uma parábola, onde você tem perto do limite ali do IDSS, ou seja, quando o VGS é 0, se você substituir VGS 0, você vai ter que o ID é igual a IDSS, que é o ponto ali que está no máximo. E o ponto ali onde nós temos o ID 0 é quando o VGS é igual a VP. Então, se você substituir o VGS igual a VP ali na equação de Shockley, você vai ter VP sobre VP é igual a 1, fica 1 menos 1 dá 0, 0 vezes 0 ao quadrado, vezes IDSS dá 0. Então, o ID dá 0. Então, você tem essa curva aí que define a relação de VGS e ID. E se você isolar o VGS, você consegue o contrário. Às vezes você quer saber qual VGS é necessário para que o meu ID atinja tantos valores. Então é só você isolar o VGS, né? Manipular essa equação, você chega na VGS igual a VP, raiz de 1 menos ID sobre IDSS. Então, essa é a equação característica, né? Essa é a curva característica que a gente tem do JFET, que vai definir o funcionamento dele em função do VGS. Como é que funciona o JFET de canal P? Bom, a título de exemplificação aqui, o que acontece? Ele é a mesma coisa que a gente tinha no transistor bipolar. Somente você mudar a polaridade das tensões e o sentido das correntes. Então, se você olhar, e agora você tem um canal P e duas regiões de material N. Então, o VGS agora é positivo, você tem que aplicar um VGS positivo para poder estrangular o canal. E o VDS é negativo, então você aplica agora um VGS negativo, a corrente D agora está saindo. Então, é basicamente a mesma análise, invertendo o sentido das tensões e o sentido das correntes. E na curva característica, eles têm os mesmos parâmetros. Ou seja, o VGS é 0, a gente tem a corrente máxima, e à medida que o VGS vai ficando positivo, vai estrangulando o canal, a gente tem a corrente máxima que vai caindo até 0. E um outro detalhe é a região de ruptura. Você tem um limite máximo de VDS que você pode aplicar. Isso está no datasheet. Então, a partir do VDS max, que está ali com uma linha pontilhada, se você aumentar a tensão VDS, ele vai romper o material e a corrente vai exponencial para cima. Então, aí você já estragou seu dispositivo, ele vai entrar em curto e vai conduzir a corrente vai aumentar indefinidamente. Bom,
Na próxima aula, com isso a gente finaliza o JFET, né? E na próxima aula a gente vai estudar o MOSFET tipo depressão. Obrigado pela atenção e bons estudos!